Bom, rapaziada, depois do empate em 1-1 na Neoquímica Arena, no clássico entre Corinthians e São Paulo, um dos assuntos do pós-jogo foi justamente um jogador envolvido nas duas equipes, tanto que ficou de fora da relação. Eu tô falando do Alisson, que a gente já sabia, né, na semana anterior, estava envolvido numa negociação para sair do São Paulo e ir ao Corinthians. E como o São Paulo deixou ele de fora dos dois últimos jogos, tudo indica que realmente haja alguma conversa, alguma negociação, que na verdade foi confirmado por todos os agentes possíveis, né? Tanto o Crespo, quanto o Dorival, quanto o Marcelo Paz, todo mundo falou a respeito de que o Alisson é um jogador que interessa ao Corinthians, que ele já trabalhou com o Dorival, é de confiança do Dorival e tudo mais. Pois bem, o Hernan Crespo, depois do jogo, foi questionado sobre isso. Inclusive sobre alguma possível troca, né, que o São Paulo teria pedido algum jogador para envolver na negociação. E o Crespo disse que não lhe interessa nenhum jogador do Corinthians. Ele disse isso com todas as letras. Se o Alisson quiser sair, é uma escolha dele. Mas eu não quero nenhum jogador do Corinthians. Palavras de Hernan Crespo. Isso praticamente inviabiliza a negociação envolvendo a troca de jogadores, mas isso ainda pode acontecer. Calma que eu explico. Ele falou também que o São Paulo precisa de jogadores que queiram estar ali, aquela coisa toda, o que, cara, também denota de que o Alisson talvez tenha até pedido para ser negociado. Ele tem uma relação muito próxima com o Dorival e o Crespo, não sei se se incomodou com isso, mas demonstra isso pelo menos. E o São Paulo contratou o Danielzinho, né, que assumiu a posição. Inclusive foi um dos destaques do Clássico e vem jogando muito bem desde que chegou e fez uma temporada maravilhosa pelo Mirassol no ano passado. Claro que o Alisson é um jogador importante, é um cara que foi campeão em 2023, é um cara assim que já rendeu muito para o São Paulo, nos últimos tempos um pouco menos, mas como muitos, né? Como muitos acabaram não rendendo tanto assim. E fica muito claro que o São Paulo se dispõe a negociar o Alisson, sem problema nenhum. Mas vai ter que ter uma compensação. E se não for por troca de jogadores, se nenhum jogador do Corinthians interessa ao São Paulo, fica mais difícil. O Alisson tem contrato até dezembro de 2027. Ele tinha contrato até o fim deste ano, mas ele recentemente renovou. Eu vi muitos corintianos, bravos comigo até porque eu sugeri a troca, dizendo que o Corinthians jamais deveria liberar o José Martínez, porque o Martínez foi um gigante na final da Copa do Brasil, e foi mesmo. Foi talvez o melhor em campo daquela final, e eu falei sobre isso no vídeo pós-jogo. Reconheço que ele jogou muito, e o Martínez é isso. Quando ele quer, ele joga muito em termos de vontade, em termos de volúpia. É um cara que em jogos decisivos você pode contar com ele, na maioria dos casos, porque ele vai lá e se ele jogar na vontade que ele costuma jogar, na disposição que ele costuma jogar, você tem um meio de campo ali que preenche, que corre o campo inteiro, fantástico. O problema é quando você pode contar com o José Martínez, porque em outros momentos, e eles não foram raros, ele deixou o Corinthians na mão. Seja por um cartão indevido, seja por não se reapresentar depois da Copa do Mundo de Clubes, seja por dar desculpas que a diretoria não entende como corretas. E agora, nesse caso, ele realmente foi acometido por uma situação, digamos assim, extraordinária. A gente está falando da invasão num país com a deposição do presidente, em que provavelmente não, com certeza, muitos dos trâmites do país foram atrasados, interrompidos, suspensos, prejudicados. E ele, nesse meio tempo, estava solicitando a reemissão do passaporte. Pô, a gente está falando de uma crise diplomática, geopolítica, muitos venezuelanos foram afetados, não vou nem entrar no mérito aqui, positivamente ou negativamente, estou falando que, cara, normal, você muda lá, o presidente não é mais o presidente, então mudam-se as relações, mudam-se as logísticas e tudo mais, e o Martínez não conseguiu, teoricamente, embarcar de volta. Só que o que mais interfere na relação Martínez com o Corinthians, e isso aconteceu depois da Copa do Mundo de Clubes por um problema parecido, tá? E a gente tá falando de um jogador de futebol, tá? Que provavelmente tem staff que cuida de coisas relacionadas para ele. A gente tá falando de um jogador que tem um pessoal que faz esse aparato. Ele não é um eu e você, né? Que vamos lá na fila do poupa-tempo solicitar documento, né? Ele tem os seus
mecanismos, né, para conseguir as coisas. E, cara, naquela época ele já tinha tido problemas e agora da mesma maneira. As justificativas, elas não convencem o Corinthians. E o problema todo é que o Dorival entrou em contato com o Martínez e não obteve resposta. A informação é de que o Martínez falou com o Marcelo Paz, mas não falou com o Dorival. E o Dorival ficou um pouco incomodado com isso. Tanto que ele foi questionado e ele disse, em nenhum momento coloquei jogadores à disposição para fazer essa troca. Em outras palavras, ele disse, o Alisson interessa, trabalhou comigo, gosto dele, acho que poderia ajudar, eu preciso que jogadores cheguem. Eu não posso mais que jogadores saiam. Porém, no caso do Martínez, a gente está falando de algo específico. A gente está falando de um cara que não vem agradando pelo comportamento já há algum tempo. E aí o Dorival falou que o Martínez vai ter que, em outras palavras também, né, porque eu não vou traduzir ipsis literis aqui o que ele falou, que o Martínez vai ter que reconquistar a confiança dele, do grupo, da comissão técnica e do espaço dele no grupo. O Dorival falou isso. O Marcelo Paz, o que eu gosto dele é que antes do jogo ele deu uma entrevista e, cara, ele respondeu 1 a 1 de todos os jogadores que ele foi perguntado. Não teve curva, não teve tipo, não sei do que vocês estão falando, não posso falar em nomes. Cara, não teve nada disso. O Marcelo Paz foi taxativo. O Alisson interessa ao Dorival. Vamos ver, quem sabe a gente entra num denominador comum. Tinha um clássico aí que a gente até não podia estar conversando muito. A partir de agora a gente vai intensificar isso. Beleza. O Marcelo e o Caio César. O Caio César está chegando essa semana aí, a gente não pode confirmar, mas está 98% contratado. O Dorival falou na coletiva que ele chega na terça-feira, faz os exames e tudo mais, jogador de beirada, que ele estava precisando e tudo mais. Então, assim, tudo às claras, gente. Ninguém está escondendo nada. O João Ricardo. O Marcelo Paz falou, João Ricardo, goleiro muito experiente, o Fortaleza rebaixado, natural que, né, tem uma questão de folha aí, um jogador que acaba ficando caro pro Fortaleza, ele já tem 37 anos. O Dorival trabalhou com ele no Ceará, um goleiro experiente, está se recuperando de uma lesão, então a tendência é que ele esteja disponível a partir de março, então ele tem que passar ainda por uma bateria de exames, mas a tendência é que ele seja confirmado como um reserva do Hugo Souza. Então, assim, ninguém esconde nada. Todo mundo fala tudo, e é assim que tem que ser. O Marcelo também falou sobre o Wesley, o que tá no Al Nassr, né? O ex-jogador do Corinthians, que postou uma foto com a camisa do Timão e tal. Ele falou, bom, se ele quiser voltar, a gente tá às portas abertas, mas não tem negociação, não tem nada. E, tipo assim, tranquilo, gente. Pô, se ele me procurar aqui, vamos conversar. Tranquilo, a gente recebe, mas, pô, não tem como nesse momento e tal, né?